Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Rick, já começou a gravar? Tá. Tem que me falar, negão. Tem que me falar. Irmãos, nós estamos aí com os projetos aí, irmão. Pela falta de qualidade nos sermões que nós temos visto hoje aí. E o pastor tem que ganhar almas, né? Então, nós temos alcançado muitas pessoas em Guarapuava e as pessoas já estão interessadas em chegar para cá. Então, muito bem, irmãos, quero dizer para vocês que o Senhor é santo, o Senhor é bom. E hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre a fidelidade de Deus em meio à dúvida. Nós temos, no mundo de injustiça, irmãos, de desigualdades, geram dúvidas espirituais. Que esse texto possa nos ajudar a reafirmar a sua confiança e bondade e soberania de Deus, mesmo quando estamos numa realidade que parece contraditória, né? E eu preciso que você entenda isso, sabe? No mundo hoje, irmãos, que a palavra de Deus, ela praticamente não está totalmente desacreditada por conta de mau testemunho, por conta de palavras que não são confiáveis, que as pessoas acham que são. E hoje nós precisamos entender que o sermão continua ainda um sermão que nós possamos aplicar ele. Um sermão que nós escutamos e não aplicamos, irmãos, esqueça, não serve para nada. Nós perdemos mais um tempo da nossa vida que nós poderíamos estar fazendo uma outra coisa. E nós precisamos entender isso. Que toda vez que nós estamos aqui, que nós saímos da nossa casa, né? Que nós saímos do nosso lar para escutar, para louvar ao Senhor e para escutar a sua palavra, que no meio dessa modernidade, né, está ficando em segundo plano. Por favor, abra sua Bíblia, Salmo 73, verso 23 e 28, ao 28. Amém? Glória a Deus. Assim nos diz a palavra: contudo, sempre que estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, no fim me acolherás em glória. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti? Embora minha carne e meu coração define, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam, tu exterminarás a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho a felicidade de estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, estamos neste momento te pedindo a tua graça, te pedindo o teu favor, Senhor. Que a tua graça e o teu amor estejam sobre nossas vidas agora, que teu Espírito Santo venha falar poderosamente em nosso meio, para que o Senhor possa bradar. Senhor, que possamos ser não apenas ouvintes, Senhor, mas possamos ser praticantes da sua palavra. Abençoe todos que estão aqui, Senhor. Repreenda todo o espírito que não é teu deste lugar, Senhor. Repreenda todo o mal, todo o pensamento que não é teu, leva cativo, Senhor. Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos e que nossos corações, Senhor amado, estejam atentos à tua palavra. Que teu Espírito Santo venha falar poderosamente no nosso meio. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no mundo onde as injustiças frequentemente confundem as nossas vidas, nos confundem, né? O escritor do Salmo 73, que não é Davi, mas sim Asaf,
podemos nos perguntar: por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Irmãos, Asaf enfrentou essa dúvida, como nós enfrentamos, mas Asaf encontrou um consolo na fidelidade de Deus. Salmo nos mostra, irmãos, que mesmo no meio da dúvida, Deus está presente, guiando e sustentando nossas vidas. Esse texto nos convida a confiar na bondade de Deus, a confiar na soberania de Deus, independentemente, irmãos, das circunstâncias. Nós precisamos ter essa confiança. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele está conosco. O Senhor tem promessas maravilhosas para nós. Quer ver algo interessante? Abra sua Bíblia no Salmo 41, 10. Ainda assim, tu, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes dê a resposta merecida. Irmãos, Deus, Ele está conosco. Asaf declara em Salmo 7:3, 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pelas mãos. Essa afirmação, irmãos, revela uma verdade profunda. Mesmo quando questionamos a Deus, Ele nunca nos abandona. Asaf reconhece que, apesar de suas dúvidas, a presença de Deus é constante. Nós temos essa presença de Deus constante em nossa vida, irmãos? Nós temos a certeza. Nós temos essa certeza? Ou nós estamos envolvidos com nossos pensamentos? Ou nós estamos envolvidos com as nossas decisões humanas que precisamos tomar? Precisamos ter a certeza, irmãos. Deus nos lembra, irmãos, que não apenas está conosco, mas nos sustenta nas nossas fraquezas, conforme Isaías 41, 10. Deus promete estar presente. E por que a dúvida? Por que a fraqueza? A presença de Deus, irmãos, é um fator inabalável, irmãos, das incertezas que nos fortalece a nossa fé. Quando olhamos para a cruz, vemos Jesus, o Deus conosco, experimentou o sofrimento para que nunca estivéssemos sozinhos. Irmãos, nós precisamos entender isso, que nós nunca vamos estar sozinhos. Talvez nós não temos respostas imediatas, irmãos, para todas as nossas perguntas, mas nós podemos encontrar um consolo na companhia de Deus. É isso que nos ensina a presença divina, mais valiosa do que as explicações temporais. Irmãos, nós estamos fadados ao fracasso quando nós deixamos de confiar no Senhor. Nós estamos fadados ao fracasso quando nós entramos numa ciranda de problema na nossa vida. A confiança em Deus, irmãos, é fundamental. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está passando, eu não sei se você está enfermo, mas pense, Senhor Deus sempre está conosco. É essa confiança que você tem que ter. Esse é o momento que, como que Ele vai estar conosco, irmãos? Ele vai estar conosco através de uma devocional bem feita. Ele vai estar conosco em momentos de meditação da palavra. Ele vai estar conosco, irmãos, quando nós buscamos a Ele em oração. Mas nós não temos todas as respostas. E nem precisamos ter. Sabe por quê, irmãos? Quando você confia nele, quando eu e você confiamos nele, estamos segurando em suas poderosas mãos. Que você possa entender isso na escola, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver, irmãos, o Senhor está com você. Porque Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias.
Irmãos, nós precisamos entender que no século XXI, nós precisamos entender que isso é natural, as dúvidas. Por quê? Porque a igreja do Senhor está sendo bombardeada por heresias. A igreja do Senhor está sendo bombardeada pelo mundanismo. Mas aquele crente, aquele homem, aquela mulher que se dedicar à presença do Senhor, vai ser muito mais que vencedor. Vencedor, irmãos, não porque ela vai ter um carro zero. Vencedor não porque vai ter um emprego bom. Vencedor porque ela vai ter a certeza que o Senhor está com ela. E nós precisamos entender isso, que a confiança nele, que a fé nele. É difícil hoje, irmãos, que nós possamos ter fé. Mas por quê, irmãos? Porque nós somos bombardeados pelas redes sociais, nós somos bombardeados de tudo quanto é lado, que diz que se você não precisa mais se santificar. Você só precisa dar 3 pulinhos. Você não precisa mais buscar a presença de Deus. Basta ver os cortes da internet. Mas eu te digo, nesse momento, quando você está sendo segurado pelas mãos de Deus, algo acontece, algo maravilhoso acontece, irmãos. O Senhor segura nas tuas mãos. E quando Ele nos segura em nossas mãos, o que acontece, irmãos? Ele nos guia com seu conselho. Salmos 32, versículo 8 diz: Instrui-te e te ensinarei o caminho que deve seguir. Com os meus olhos te guiarei. Irmãos, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Com os meus olhos te guiarei. Então, irmãos, quando o Senhor está pegando em nossa mão, Ele está nos guiando. Asaf, irmão, afirma em Salmo 73, 24, Tu me guias com teu conselho. Apesar de sua confusão inicial, Asaf reconhece que Deus o conduz com sabedoria divina. Esse conselho não é apenas uma orientação genérica, mas a revelação de Deus por meio da palavra de seu Espírito, como prometido em Salmo 32, 8. Por favor, abra. E diga: Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, com os meus olhos te guiarei. Irmãos, quem está nos guiando? Quem está nos guiando? A nossa inteligência? A nossa sabedoria humana? 90% das pessoas, irmãos, quem está guiando ela não é Deus, são os problemas e as dificuldades. Nós damos uma resposta para os problemas e dificuldades e nós nos afastamos do Criador. Quem está te conduzindo? Irmãos, quando o Senhor nos conduz, Deus não apenas aponta o caminho, mas nos guia com cuidado e amor, como um pastor que guia suas ovelhas em direção divina. Nos ajuda, a direção divina, irmãos, nos ajuda a enxergar além das aparências do mundo. Como eu disse, quem está nos guiando? Quem está nos guiando? As dificuldades, os problemas, a internet. Então, irmãos, é muito interessante isso, irmãos. Ter a certeza, a convicção que a orientação de Deus é especialmente crucial quando somos tentados a invejar a prosperidade dos ímpios. Asaf percebeu que o caminho dos ímpios leva à destruição. E uma pergunta que não quer calar: nós somos filhos de Deus ou nós somos ímpios? Isso é um questionamento válido nesta noite. Esse é um questionamento muito válido esta noite, irmãos. Conversando com alguns pastores hoje, irmãos, e nós chegamos a uma conclusão que nós precisamos de mais palavra.
que nós precisamos de mais prática de palavra. E quando nós temos mais palavra, mais prática da palavra, irmãos, nós temos os conselhos do Senhor. O conselho de Deus nos leva à vida. Hoje nós temos a palavra de Deus como bússola e seu Espírito Santo como nosso guia. Ao nós submetermos à vontade de Deus, encontramos clareza e propósito mesmo em um mundo cheio de injustiças. Mas para isso, irmãos, eu preciso, lembra daquelas 4 palavrinhas que o pastor fala? Misericórdia, justiça, empatia e amor. Se nós não nos comprometemos a estudar a palavra regularmente, se nós não pedimos que o Espírito Santo nos elimine com seu entendimento, irmãos, quando nós chegarmos diante dos problemas e das dificuldades, sabe o que vai acontecer? Nada. O desespero vai bater a nossa porta. E nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor é que nos guia, que o Senhor nos guia com seu conselho. Questionamento: quem está te aconselhando? Quem está te aconselhando? Irmãos, hoje nós temos muitos conselheiros. E o que você precisa entender é qual a vivência desse conselheiro. Quais os frutos que esse conselheiro está produzindo? E os frutos estão lá, em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 22. Os frutos da carne e o fruto do Espírito. Irmãos, por que nós nos desesperamos toda vez que nós estamos enfrentando um problema? Porque falta palavra. Porque quando falta a palavra, falta intimidade com Deus. Falta relacionamento com Deus. E tudo isso, irmãos, é ocorrido por uma falta de arrependimento. Irmãos, Ele nos prometeu nos guiar. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E a pergunta é: quem está nos aconselhando? A internet, eu brinco sempre lá em casa, que depois da internet hoje está muito fácil, né? Ver direito, ver médico, ver farmácia, ver tudo. Até pastor. Mas a internet esconde algo, irmãos. O testemunho. O testemunho. A internet esconde algo. O vídeo pode estar maravilhoso, bem elaborado, mas e o testemunho? E nós precisamos ter o testemunho. Porque se o Senhor é que está nos guiando, aonde está o nosso testemunho? Aonde está o nosso testemunho? Se o Senhor está nos aconselhando, por que nós não conseguimos exercer o amor na vida das pessoas? Asaf estava com um monte de problema, irmãos, um monte de dúvidas. Mas o conselho do Senhor nos leva à vida. Irmãos, eu sempre falo para minha filha, teu pai e tua mãe são teus amigos. E o Senhor é o teu Deus. O Senhor é o seu Deus. Nós vivemos, nós testemunhamos isso para ela. Muitos lares estão sendo destruídos hoje, irmãos, pela falta de testemunho no lar. Muitos lares estão sendo destruídos pela falta sem fanatismo, do Espírito Santo na vida dos seus pais. Irmãos, nós precisamos entender que os nossos filhos, eles vão pelo exemplo. Que exemplo que nós estamos dando? Sabe, Maria Eduarda viajou agora essa semana, né? E nós falamos, olha o testemunho, filha.
Não é? Olha o testemunho. Porque a Bíblia fala, né, o que Cristo fala, Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que livre do mal. E eu só falo isso, olha o testemunho. Beleza. E ela viajou com uma turma que não era dela, né? Então poucos conhecidos. E todo o planejamento dela, como ela ia sentar no ônibus, aonde ela ia sentar no ônibus, beleza. Chegou lá, foi lá na NASA, foi lá tudo, e o pessoal foi à praia. No inverno, né? Corajosos, né? E ela pegou, ela não queria ir, ela falou assim, avisou os professores, eu vou para tal lanchonete ali. E ela foi. Irmãos, nós não precisamos nos misturar. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não se mistura. Porque água e óleo não se misturam. Nós podemos estar no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós podemos viver aqui, mas nós não somos daqui. Nós precisamos ter a certeza que nós temos um relacionamento com Deus. Que nós somos guiados pelo seu Espírito Santo. Irmão, e quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, e quando nós estamos pautados na palavra do Senhor, nada nos abala. Lembrei da piadinha da bala. Nada me abala, né? Mas não. Nada nos abala. Sabe por quê? Porque quando um homem, a mulher, ela está sendo guiada pela palavra, está sendo guiada sem fanatismo religioso, pelo seu Espírito Santo, ela constrói a sua casa na rocha que é Jesus. E Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de maluquice. Irmãos, você precisa entender isso. Que nós estamos vivendo os últimos dias do Senhor. A terra está vivendo os últimos dias antes da volta do Senhor. Não se preocupe, irmão, com casa, não se preocupe com carro. Se preocupe, irmãos, com o teu relacionamento com Deus. Se preocupe, irmãos, com o que o Senhor vai fazer na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque se Ele está nos conduzindo, Deus nos leva até a sua glória. João 14,3 nos ensina: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Pergunta, irmãos. Pergunta. Você quer estar com Cristo hoje? Se você não quer estar com Cristo hoje, tampouco você vai estar com Cristo na sua glória. E quando eu for preparar lugar, para que estejais vós também. Irmãos, nós queremos estar com Jesus hoje? Ai, pastor, eu quero estar com Jesus. Mas você ama Cristo? Cristo fez esse questionamento para Pedro. Você quer ter participação das coisas do Senhor aqui? Tem algo interessante para isso. Renúncia. Renúncia, irmãos. E a igreja do século 21, ela não quer renunciar. Irmãos, a gente vê, eu enxergo algo muito, muito interessante, irmãos, nisso. Nós queremos Cristo, mas nós não queremos andar com Cristo. E nós precisamos andar com Cristo para que nós estejamos com Ele. Asaf declara em Salmo 74, verso 24: e depois me receberás na glória. Essa esperança, irmãos, de um futuro glorioso com Deus, transformou a perspectiva de Asaf. E que deve transformar também, irmãos, a nossa perspectiva também.
Ele percebe, irmãos, que a prosperidade dos ímpios é temporária, mas as promessas de Deus é eterna. É isso que nós temos que olhar, nós temos que entender isso, irmãos, que as promessas do Senhor são eternas, mas as coisas desse mundo são temporárias. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui, irmãos. Então, irmãos, hoje, se você está levando uma vida com deslizes na presença de Deus, irmãos, volte. Volte. Ninguém é obrigado a servir Jesus. Ninguém é obrigado, irmãos. Mas eu quero te fazer uma lembrança. Você lembra como você chegou aqui? Irmãos, hoje você tem joia de 10, 20 mil. Hoje você tem um carrão aí bonito. Hoje você não anda mais a pé como alguns andavam, que numa situação meio estranhas, né? Andava a pé no calor. Veja o que o Senhor proporcionou para nós já, de coisas físicas, de coisas efêmeras, de coisas supérfluas, mas a promessa dele é que nós sejamos salvos. Jesus nos assegura em João 14,3, por favor. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Veja que maravilhoso, irmãos, Ele está nos preparando um lugar para nós e um dia estaremos com Ele na glória. Aleluias! Ele está preparando. Jesus fala para todos nós. Olha Cico, olha Rogério, olha Aldi, olha Neiva, eu estou preparando um lugar para você junto de mim. É profundíssimo isso. E o que nos impede, irmãos? E o que nos impede? São as dúvidas, são as dificuldades, que esse texto nos dá certeza e força para nós perseverar em meio às dificuldades e injustiças do presente. Você está entendendo isso? Irmãos, nós podemos fazer de tudo com a nossa força, mas se nós não tomarmos posse desta promessa, irmãos, nós não vamos ser participantes disso. Se nós continuarmos a levar a nossa vida como nós levamos de qualquer jeito na presença de Deus, nós não vamos ser participantes disso. Mas tem que ter desejo. Tem que ter desejo de evangelizar. Mas para evangelizar nós temos que dar testemunho. Nós temos que ter desejo de amar. Para amar, nós temos que viver o amor em Cristo. Irmãos, a esperança da glória não é apenas uma fuga da realidade, mas uma âncora para a alma. Certeza. Certeza. Irmãos, eu tenho um testemunho, se eu começar a contar os testemunhos aqui, você vai ficar assustado. Assustado. Irmãos, eu quero que você entenda a mesma coisa que Asaf entendeu. Que a verdadeira recompensa não está nos prazeres terrenos, mas na comunhão eterna com Deus. Irmão, se você não consegue mudar, se você não consegue se segurar, se você não consegue ter honra, se você não consegue dar testemunho, irmãos, isso é um grande sinal de alerta. Isso é um grande sinal de alerta que você está vivendo com as recompensas dos prazeres terrenos.
não na comunhão de Deus. Pensa, irmãos. Pensa nisso. Se o Senhor voltasse agora, se as trombetas soassem agora, que a igreja não está mais preocupada com as trombetas, a igreja está preocupada com influências cristãs, mostrando a ostentação. Tudo isso vai ficar para trás, porque são glórias terrenas, são prazeres terrenos. Irmãos, nós precisamos entender que essa perspectiva relativiza as desigualdades do mundo a viver com um propósito maior. E que propósito é esse, irmãos? Saber que Deus nos levará para a glória nos motiva a permanecer fiéis, mesmo quando a justiça parece distante. As pessoas falam, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas meu teclado não é. Irmãos, eu sempre digo que nós somos cristãos, e cristão significa que somos um pedaço de Cristo, ou o pequeno Cristo. Nós temos que refletir essa noite, irmãos, sobre a eternidade com Deus quando enfrentar as injustiças ou desânimo. Como nós temos reagido com injustiças? Uma pergunta maior: nós estamos praticando injustiça? Esse é o questionamento. Nós achamos que só as pessoas fazem justiça com a gente. Mas como que nós estamos exercendo a justiça? Será que nós estamos exercendo misericórdia? Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Lembre-se de que a verdadeira casa não é aqui. Sua verdadeira casa não é aqui, mas é com Ele. Isso que nos dá sentido às nossas lutas atuais, às nossas lutas do cotidiano. E nós precisamos entender isso, irmãos. Se nós estamos pensando, Deus nos levará na sua glória. Esse é o pensamento que nós temos que ter, que a igreja do século XXI não quer mais isso. Que a igreja do século XXI não quer mais. Eu escuto as pessoas falando, olha, não se fala mais de salvação, não se fala mais disso. Não, aqui se fala, esse pastor fala disso e você sabe disso. E você precisa entender que Deus é a nossa maior satisfação. Se Deus não for a maior satisfação na vida do homem e da mulher, o que é a maior satisfação? Desejos desenfreados, carnais? Avareza desenfreada? Irmãos, qual é a verdadeira satisfação nossa? É o orgulho de ter um carrão? Salmo 16, verso 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Que lindo, irmãos! Deus tem que ser a nossa maior satisfação. Mas, irmãos, não é obrigatório isto. Não é obrigatório. Isso é para ser sentido. Isso é para ser vivido. Salmo 73, 25, Asaf proclama: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me agrade fora de ti. Irmãos,
Quando ele faz isso, irmãos, ele compara a prosperidade dos ímpios com a presença de Deus. E conclui, irmãos, que nada se compara ao Senhor. Essa declaração reflete uma mudança de coração. Ele deixa de invejar o mundo e encontra plena satisfação em Deus. Nós não devemos invejar o mundo. Irmãos, os crentes do século XXI querem invejar o mundo. O mundo entrou em muitas igrejas. Quando um pastor fala, olha, começa a falar, quando o pastor começa a falar a Bíblia, não dá nada na internet. Mas quando um pastor fala bobagem, fala que você é maravilhoso, que você é lindo, irmãos, a salvação, irmãos, ela precisa de renúncia. Ela precisa de renúncia. A salvação, irmãos, ela precisa que você realmente tenha certeza do que você quer. A presença de Deus é suficiente para nós? Por que muitos lares estão destruídos? Porque falta a presença de Deus. Sobe a hipocrisia e falta a presença de Deus. Irmãos, num ambiente hostil, o Espírito Santo não chega. Num ambiente, num coração que é orgulhoso, um coração que é insubmisso a Deus, o Espírito Santo não deixa, não vem. Você vai ter vontades humanas e vai achar que é o Espírito Santo. Aí vai escutar mensagens e sermões que massageiam o teu ego. E você não vai ter plena alegria. Você tem plena alegria na tua casa? Salmo 16, verso 11 diz: a presença de Deus traz alegria que supera qualquer prazer terreno. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Plena felicidade da tua presença, o eterno prazer está na tua destra. A presença de Deus traz alegria que supera qualquer prazer terreno. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que o teu desejo é maior que o do Senhor? É isso quando falta alegria no nosso lar. Porque, irmãos, essa é uma verdade que desafia uma tendência de buscar a felicidade em coisas materiais ou no sucesso. Hoje você não é conhecido pelo que você é. Você é dentro da igreja, é isso. Você é conhecido pelo que você tem. Então, irmãos, eu estou num problema sério com isso. Mas o Senhor tem tido misericórdia. Irmãos, faça como Asaf. Asaf percebeu que os prazeres dos ímpios, os prazeres do mundo, são ilusórios. Toda essa alegria, irmãos, do mundo é ilusório, porque chega no final da noite ou na madrugada a tristeza. Você é feliz? Eu sou, irmãos. Irmãos, na minha casa é risada, sorrisos. Quem chega lá, meu Deus, qualquer motivo é motivo para dar risada. Qualquer bobagem que acontece lá, pode ser uma pequena coisa, já é motivo para dar risada. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo faz parte do Senhor. E a nossa alegria vem dele. Irmãos, nós precisamos entender, irmãos,
que Deus é a fonte de todo o nosso contentamento eterno. Ele precisa ser, irmão, na fonte de contentamento seu. Nós precisamos entender isto. Que Ele é a nossa fonte de vida. Ele é a nossa fonte de salvação. Em um mundo que promove a autossuficiência, o testemunho de Asaf nos lembra que só Deus pode preencher o vazio de nossas almas. Ele é o nosso maior tesouro, tanto no céu quanto na terra. Não existe outro tesouro. E a Bíblia diz: o coração do homem está onde está o seu tesouro. E aonde está o seu tesouro? Irmão, te peço para que você faça uma avaliação. Avalie hoje onde você busca satisfação. Aonde você avalie isso, aonde você está buscando satisfação. Avalie. Irmãos, busque cultivar uma alegria do relacionamento com Deus mais profundo com Ele. E você vai ver, irmãos. Você vai ver a tua vida melhorar. Você vai ver a tua vida ser diferente. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a nossa satisfação está em servir ao Senhor, quando a nossa satisfação está em andar nos caminhos dele, e andar nos caminhos, irmãos, é andar em todos os seus caminhos, é renúncia total de nossa vida. Sem fanatismo, sem extremismo religioso, mas andar num caminho, irmãos, de santidade. Você crê nisso? Faça essa reflexão na sua vida. Irmãos, mas eu quero te deixar muito claro isso para você nesta noite. Isso é opcional, isso é se você quiser. Não é obrigatório. A salvação não é enfiada goela abaixo. A salvação, irmãos, ela é individual e apaixonante pelo Senhor nosso Deus. Se você não é apaixonado pelo Senhor, você não vai conseguir vencer. Você vai continuar caindo, você vai continuar tendo deslizes. E sabe o que você perde com isso, irmãos? A força do refúgio. Que existe uma separação natural entre o ímpio e Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio para religar essa ponte que estava distante disso. Irmãos, quando nós temos uma intimidade com Deus, Deus é a nossa força e refúgio. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lindo isto. Asaf conclui, irmãos. Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, a graça do Senhor nos basta. Deixa cada dia o seu mal. Deixa cada dia o seu mal. Mas eu preciso entender, eu preciso recuar se as coisas não estão bem na minha casa, se eu não consigo me relacionar com minha esposa, se eu não consigo trocar uma palavra de direito com meu esposo, eu não consigo entender os problemas dos meus filhos, dos adolescentes, das crianças. Eu preciso ter, assim, irmãos, algo maravilhoso, dizendo: eu preciso começar outra vez em Cristo Jesus. Irmãos, ainda que o nosso coração se desfaleça, Deus é a nossa fortaleza. Amém? Você crê nessa palavra? Eu creio, irmãos. Eu creio, irmãos. Nós precisamos entender que a graça
de Deus é suficiente em nossas fraquezas. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas nossos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente em nossas fraquezas. A fidelidade de Deus nos sustenta quando nossas forças falham, dando-nos coragem para enfrentar qualquer desafio. Pequeno Davi, o problema, irmãos, é que todo mundo quer ser como Davi, mas não tem a capacidade que Davi teve de ser corajoso, de ser fiel à palavra do Senhor e voltar atrás dos seus erros. Irmãos, o grande problema da humanidade hoje, irmãos, é o orgulho. É o orgulho de voltar atrás. E quando sobra orgulho, falta humildade. E quando falta humildade, sobra arrogância. Irmãos, quando somos arrogantes, somos insuportáveis. Ninguém chega perto de uma pessoa arrogante. Ninguém chega perto de uma pessoa que sabe tudo. Ninguém chega perto, irmãos, de uma pessoa que é um fariseu. Que é um fariseu? Fala uma coisa e vive outra. Para não dizer hipócrita. O que nós somos, irmãos? Essa dependência de Deus é um convite à humildade. Asaf não confiou em sua própria sabedoria ou força, mas no poder de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor. Esse mundo valoriza a autossuficiência. Irmãos, 90% das coisas que eu faço eu nem imagino porque eu estou fazendo, mas eu sei que tem que ser feito. As pessoas falam, pastor, é tão fácil para você? Eu falei, não é fácil. É fácil para você porque você enxerga isso porque as coisas muitas vezes dão certo. Mas não é certo porque eu sou bonzinho. É certo porque eu me considero falho, um pecador, e volto atrás e me arrependo, irmãos. Não sou super santo. Muito pelo contrário, irmãos. Eu sei que o Senhor me aperfeiçoa e me ensina nas minhas fraquezas. Mas a fortaleza, minha fortaleza, está nele. Porque ele não apenas nos sustenta hoje, mas é nossa esperança, é nossa herança para sempre, garantindo-nos um futuro seguro em sua presença. Eu confio no Senhor, irmãos. Procuro me afastar, irmãos, de tudo que desagrada ao Senhor. E nós precisamos entender isso. Irmãos, é opção. É opção isso. É opção, irmãos. Nós temos que fazer opção e nós somos frutos de nossas ações e atitudes. Nós precisamos entender isso. Irmãos, em momentos de fraqueza, entregue suas preocupações a Deus em oração. Confie que Ele é sua fortaleza e peça força para enfrentar suas lutas diárias. Nós precisamos ter isso, irmãos, em nossa vida. Irmãos, o Senhor Jesus fala, basta cada dia. Irmãos, tem gente, irmãos, a pastora fica impressionada comigo, por mais os problemas que eu tenho, irmãos, eu desligo. Não consegui resolver hoje? Está na tua mão, Senhor, amanhã eu consigo. Nossa confiança tem que estar nele. Irmãos, Asaf começou o Salmo 73 com dúvida.
mas terminou com uma fé renovada na fidelidade em Deus. Ele descobriu que Deus está sempre conosco, nos guia, nos levará à sua glória, e nossa maior satisfação é nossa força eterna. Em um mundo cheio de injustiça, essas verdades nos ancoram na bondade e soberania de Deus, que possamos ser como Asaf, encontrar consolo na presença fiel do Senhor e viver para a sua glória. Falta um passo de hoje. Busque a Deus em oração, confie em seus conselhos, descanse em sua fidelidade, sabendo que Ele é suficiente para todas as nossas dúvidas e lutas. Irmãos, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Confesse suas fraquezas. Confessa seus deslizes. E você vai entender o que o Senhor quer para a sua vida. Irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus está falando conosco e às vezes não é. Às vezes é a nossa própria voz. Irmãos, Deus não vai falar com pessoas, irmãos, que Ele não tem relacionamento. Você fala com uma pessoa estranha? Você tem intimidade com pessoas estranhas? É uma coisa Deus. E Ele tem, irmãos, um controle de qualidade muito sério. Nós podemos ser muito bons aqui, mas se nós não tivermos relacionamento com Deus, esqueça. Que essa noite você possa entender isso, que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha cuidar de você e que você possa entregar teu caminho ao Senhor, que você possa entregar a tua vida para o Senhor, que o Senhor seja a bússola na sua vida, que o Senhor seja seu rochedo, que o Senhor seja a tua proteção. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. A tua palavra foi ministrada, Senhor, na vida de cada um de nós, inclusive na minha, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada vida aqui, que venha ter um encontro pessoal contigo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Glória a Deus.